O silêncio carregado antes do amanhecer costumava ser o único momento do dia em que Márcia podia ouvir apenas o som da própria respiração. Até que, naquele instante, o gongo estridente do despertador dilacerou a penumbra, repercutindo no modesto apartamento de 2 cômodos, como se anunciasse para todos os vizinhos. Mais um dia havia começado. Márcia não hesitou. Evitou o cansaço, instalando-se nas pálpebras, e deixou que aquela obrigação cravada em sua rotina, repetida há anos, tomasse conta dos movimentos. Levantou-se apressada, pés descalços no piso gelado, já calculando cada minuto. Sentada à mesa de fórmica, seus gestos eram mecânicos. Ela passava o pó forte no coador, acendia a boca do fogão e, num reflexo silencioso de carinho, encostava os olhos no menino dormindo encolhido no colchão fino da sala, coberto até o queixo. Lucas era tudo. Sorriso sonolento, cabelos despenteados, ronco pequeno e um mundo inteiro de esperança. O garoto não precisava de brinquedos caros nem roupas de marca. Seus tesouros estavam guardados numa mochila surrada, companheira fiel, inchada de brinquedos simples de plástico, folhas riscadas com traços ansiosos e o cheiro de papel amarelado dos livros já relidos 1000 vezes. Antes de chamar o filho, Márcia fez uma breve pausa, quase um ritual. Olhou para a xícara trincada sobre a mesa e pensou em todas as vezes que o desespero passou perto, mas não entrou. Respirou fundo, sentindo o aroma forte do café preencher o pequeno espaço como promessa de coragem. "Vem, campeão, hora de acordar", murmurou voz suave, afastando uma mecha do rosto, enquanto observava o menino abrir os olhos devagar. Lucas sorriu, preguiçoso. Márcia sorriu de volta, escondendo a pressa e os vestígios da noite mal dormida. Calculando cada segundo, banhou o garoto rapidamente, ajeitou seu uniforme escolar de segunda mão, checou os cadernos. Enquanto Lucas, de olhos ainda colados de sono, mastigava o pão amanhecido com manteiga, Márcia percorria mentalmente o trajeto até o centro da cidade. Sabia que hoje enfrentaria outro desafio, mas não podia adivinhar o quanto esse dia mudaria seus destinos. Antes de saírem, pegou o celular para conferir a previsão do tempo, olho clínico nos detalhes. Chuva fina. Ótimo, pensou. Mas cuidado nas calçadas escorregadias. Mas antes de sair de casa, naquela breve brecha entre a preocupação e o encorajamento, viu um lembrete colorido preso à porta da geladeira. "Acredite, você pode mais do que imagina." Recado antigo, quase apagado, mas tão necessário quanto o café. Aliás, histórias como a de Márcia, reais e emocionantes, podem transformar olhares comuns em corações atentos. Se essa jornada já tocou você logo nos primeiros segundos, inscreva-se no nosso canal, acompanhe cada capítulo e compartilhe emoções com a gente. Às vezes, tudo o que precisamos é sentir que, do outro lado da tela, há alguém torcendo pela próxima conquista. Continue com a gente nesta história que começa agora nas ruas da cidade. Márcia prendeu a mochila de Lucas nas costas com firmeza. Ajeitou a sua bolsa puída com documentos e marmita e desceu 2 lances de escada escura. O elevador do prédio social vivia quebrado. Cruzaram a soleira do prédio de blocos de concreto, enfrentando a brisa fria da madrugada, e rumaram para o ponto de ônibus, lado a lado. O céu ainda era um tapete azul escuro salpicado de estrelas, mas a cidade, indiferente ao repouso, já roncava em seus motores. Márcia segurava forte a mão do filho enquanto atravessavam a rua, desviando de sacolas de lixo e calçadas molhadas. Lucas puxava assunto, apontando para um gato escondido na mureta, desenhando com palavras a fantasia que a pobreza não conseguia roubar. Na fila do ônibus, o cheiro de chuva, suor e perfume barato misturava-se ao zum-zum das pessoas, cada uma tragando seu próprio fardo. Uma senhora de lenço azul os cumprimentou com um breve aceno de cabeça. O cobrador, de boina vermelha, sorriu para Lucas. Já o conhecia de outros dias, tantas madrugadas iguais. Entraram empurrados pela pressa.
Márcia manteve-se vigilante, protegendo o menino do esbarrão das pastas, mochilas, guarda-chuvas. No banco de trás, Lucas já apoiava o queixo no vidro, hipnotizado pelas luzes da avenida. Márcia espiou o reflexo dos próprios olhos no vidro embaçado. Via ali as linhas que a juventude deixou, a esperança presente apenas no olhar do filho. De repente, recordou de quando começou tudo. Jovem, cheia de sonhos e ilusões, jurando que seria diferente. Mas a vida, implacável, cobrou seu preço cedo demais. Ainda assim, levantava-se todos os dias, por Lucas, por si mesma, por um futuro que custava a chegar. O trajeto seguiu entre paradas bruscas, olhares vazios, gente cansada. Quando desembarcaram no bairro nobre do centro, a diferença era gritante. O asfalto reluzia limpo, o jardim do edifício grandioso parecia de revista, e o cheiro de café caro escapava da cafeteria logo na esquina, contrastando com o pão amanhecido do café da manhã deles. Atravessaram a rua sob a garoa, em direção ao prédio espelhado, onde as pessoas não enxergavam a luta de quem chegava antes do sol. Márcia passou pelo segurança da portaria, um homem educado, mas sempre desconfiado, e apresentou a credencial. Lucas, acostumado, caminhou ao lado da mãe, atento para não escorregar no chão brilhante. O saguão era amplo, iluminado por lâmpadas frias que realçavam o mármore claro, adornado por orquídeas e armadilhas de vidro, vasos caríssimos, esculturas modernas, tudo reluzia. Ao redor, homens e mulheres em ternos escuros e saltos apressados balançavam as cabeças sobre telas de celular, rindo de piadas que Márcia nunca entenderia. Passaram despercebidos, como sombras habituais. Sabia o caminho de cor. Elevador até o 12º andar. Corredor estreito que cheirava a ar-condicionado e produtos de limpeza. O apartamento corporativo era outro mundo. Grandes mesas, cadeiras ergonômicas, quadros abstratos. Márcia deixava Lucas num canto da sala de descanso com seus lápis e papéis, instruindo-o com delicadeza para não fazer barulho, prometendo trazer um chocolate ao final do expediente. Enquanto limpava mesas e organizava pastas com agilidade, ouvia o burburinho das reuniões importantes, o som do teclado acelerado e os passos nervosos dos executivos. O ambiente parecia fermentar tensão, mas para Márcia era rotina. Vigiava Lucas de longe, cuidava de cada detalhe do serviço, sempre discreta. No topo do edifício, numa sala isolada, um jovem de rosto fechado olhava a cidade por detrás das janelas de vidro. Daniel, o novo CEO, era conhecido por sua frieza e inteligência aguda. A sucessão havia acontecido meses antes, após uma tragédia familiar súbita, e ainda que tentasse esconder, o luto e o peso da responsabilidade transpareciam no olhar distante. Daniel acomodou-se à mesa, respirando fundo, enquanto alimentava o hábito de analisar os relatórios da madrugada, sempre em busca de dados que iluminassem aquelas primeiras horas de trabalho. Sua sala, diferente do restante, era sóbria, espaçosa, com poucas cores e decoração elegante. Um retrato da família repousava sobre uma prateleira ao fundo, ao lado de livros de economia. A narrativa dos dois mundos, o da diarista e seu filho, e o do executivo recém-enlutado, corria paralela, separada por paredes invisíveis, mas prestes a colidir. A manhã seguiu em ritmo frenético. Márcia limpava uma das salas de reunião, vigiando Lucas entretido num tabuleiro desenhado à mão, os olhares de superioridade dos funcionários roçando seu orgulho. Uma coordenadora do RH passou apressada, lançando a habitual frase automática: "Bom dia, Márcia", sem sequer esperar a resposta. Na cozinha, o aroma do café importado misturava-se ao som constante do micro-ondas. Lucas desenhava mais um foguete com o lápis roxo, sonhando em alcançar as estrelas. Um pouco antes das 10 horas, o telefone do ramal tocou. Era o assistente pedindo limpeza urgentíssima na sala de reuniões principal, com direito à observação sobre resíduos impróprios à imagem do escritório.
Márcia correu, carregando o balde com água e produtos de limpeza, orientando Lucas a acompanhá-la. Mas preste atenção onde pisa, filho. O garoto assentiu, mas seus olhinhos já buscavam novas aventuras. Dentro do salão de reuniões, Márcia não demorou a perceber a atmosfera carregada. O chão de vidro polido estava salpicado de pegadas e migalhas, eco dos executivos que só se preocupavam com o próprio status. Limpar ali era mais que um dever, era uma reafirmação da invisibilidade. Ela ajoelhou-se para recolher lascas de papel quando ouviu a voz do gerente, ríspida, chamando a atenção para um resíduo específico. Márcia respondeu com um leve sorriso de constrangimento, engolindo o orgulho. Lucas, curioso, desviou-se do cantinho seguro e aproximou-se das poltronas elegantes. Distraído, rolou seu carrinho de brinquedo pelo tapete opulento. Márcia, de olhos no chão, seguia com o pano molhado. A tensão estava no ar. Alguém havia reclamado do barulho do brinquedo, e a diarista já esperava a reprimenda costumeira. Foi então que, de repente, o inusitado. Num piscar de olhos, Lucas deixou o carrinho escapar e o brinquedo atravessou o salão, tomando a direção dos vidros espessos. Ele saiu em disparada atrás, tropeçando no tapete liso. Mas não teve tempo de estabilizar o corpo, nem de ouvir o alerta de Márcia. O tempo pareceu desacelerar, enquanto todos os presentes erguiam os olhos alarmados. Lucas desequilibrou-se e, ao tentar se apoiar, esbarrou no canto de uma mesa, provocando um estrondo. O jarro de flores, peça sofisticada cortada em cristal caríssimo, tombou, espalhando água e orquídeas pelo solo de vidro. O silêncio foi imediato, pesado e cheio de reprovação. Márcia, em pânico, largou tudo, atravessou a sala aos tropeços, sentindo o coração disparar com a força do medo de mãe. Medo de reprimenda, de perder o emprego ou de algo pior acontecer ao filho. Ela segurou Lucas nos braços, checando nervosamente se estava bem. O menino, assustado, arregalava os olhos, mas logo começou a chorar baixinho, mais de susto que de dor. Manchas de água, pedaços de vidro espelhando a luz branca do teto. Executivos congelados, alguns cochichando entre si, outros fuzilando a cena com olhares de desprezo. Nesse momento, a porta se abriu com força. Daniel surgiu, atraído pelo estrondo. Sua silhueta, marcada pelo terno cinza escuro, pairou à frente do corredor, dominando o ambiente com uma presença contida e fria. Seu olhar pousou primeiro no jarro partido, depois na criança chorosa e, por fim, na mãe ajoelhada. O silêncio que se fez era de pura expectativa. Todos esperavam pela resposta distante e fria do CEO. Sabiam de sua fama, dos rumores sobre sua postura implacável quanto à desordem no escritório. Márcia, incapaz de esconder o medo, encarou Daniel, já preparada para o pior. Mas, para a surpresa de todos, ele silenciou os cochichos com um leve balançar de cabeça e ajoelhou-se ao lado de Lucas. Sua voz surgiu suave, vulnerável e inusitadamente humana. "Tá machucado, pequeno?" Lucas negou, fungando. Daniel observou as mãos do garoto, avaliou o impacto da queda, apenas um pequeno arranhão. Contrariando as expectativas dos funcionários presentes, Daniel tirou do bolso um lenço branco e enxugou as mãos molhadas do menino. Márcia vacilou, sentindo um misto de gratidão e confusão. Daniel a fitou, e naquele microscópico instante, um laço imperceptível se formou entre eles, de dor, de solidão e, acima de tudo, de compaixão mútua. "Ele está bem", disse, dirigindo-se intencionalmente aos presentes, que encolheram os ombros como que aliviados e dispersaram, sem mais alarde. Márcia, constrangida mas reconfortada, agradeceu baixinho. Daniel olhou em volta, tomando ciência do pequeno desastre. Sorriu discretamente para Lucas. "Não se preocupe. Às vezes, até os grandes tropeçam." Enquanto os outros saíam, Daniel permaneceu por um momento, meio sem saber ao certo o motivo, apenas observando a mãe e o filho à sua frente. Márcia, retesada como um animal acuado, limpou rapidamente a bagunça.
Percebeu com alívio que seus olhos não denunciavam censura, mas compreensão. Quando todos se afastaram do corredor, Daniel ficou alguns segundos silencioso, encarando o espaço vazio, como se buscasse ali, entre os restos do vaso, algo que também se partira dentro dele muito tempo antes. E assim, com o som de um jarro partido, tudo mudou nos trilhos do destino. Para Márcia, seria apenas mais uma batalha vencida. Para Daniel, a semente invisível de uma transformação silenciosa começava ali, germinando nas fissuras da rotina e do seu próprio coração. Entre o cheiro de café frio, vozes abafadas e o eco dos passos apressados, dois polos opostos se cruzavam, sem que nenhum dos dois soubesse ainda como suas vidas mudariam para sempre. Amanhã, após o acidente na sala de reuniões, adquiriu um compasso diferente. Márcia, ainda sob efeito do susto, manteve a postura habitual. Voltou ao serviço com esmero redobrado, tentando sumir das vistas e fazer reparos como se sua presença não deixasse marca. Recolheu os fragmentos de vidro, limpou a água espalhada e verificou 3 vezes se Lucas não tinha nenhum sinal de corte. O menino, agora mais calmo, desenhava com concentração renovada. Rabiscava carrinhos e prédios altos, modelos de um mundo onde tudo era possível, onde mamãe estava sempre sorrindo. A tempestade de olhares no escritório logo dissipou-se. Supervisores logo se ocuparam em retomar chamadas, coordenar reuniões e organizar apresentações. No entanto, para Daniel, aquela pequena colisão de mundos despertou uma inquietação desconhecida, algo úmido e latejante que ele não sabia nomear. O gesto de cuidar de Lucas tornara-se um pensamento recorrente, pairando entre frases de contrato e números dos demonstrativos financeiros. Seria mesmo tão difícil ser gentil, ele se perguntou? Por que, entre tantas responsabilidades, a delicadeza parecia tão rara? Retornou à sua sala, mas o foco escapava como areia entre os dedos. Lembrou do olhar assustado de Márcia. Não era medo apenas de bronca, mas de perder tudo. Era uma expressão que Daniel começava a reconhecer porque, após o acidente que levara seus pais, algo semelhante habitava seu próprio rosto. O luto instaurara uma solidão silenciosa, camuflada sob a pilha de decisões frias e reuniões intermináveis. Sua mesa era organizada ao extremo. Pastas catalogadas, canetas alinhadas, papéis exatamente na mesma posição a cada manhã. A janela, de onde podia avistar boa parte da Avenida Paulista, oferecia um espetáculo desinteressante. Carros, buzinas, o sobe e desce de sombras apressadas. Mas naquele dia, o que mais perturbava Daniel era o chão, onde ainda imaginava reflexos de água e vidro, vestígios do menino e da diarista. Aproximou-se da estante, ajeitando com delicadeza uma fotografia de família já quase apagada pelo tempo. Olhou nos olhos sorridentes dos pais e, por um minuto, permitiu-se sentir saudade. Enquanto isso, no refeitório dos funcionários, Márcia aquecia a marmita de arroz com legumes, aroma simples que ganhava corpo ao se espalhar pelo ambiente. Alguns auxiliares passaram, fizeram piadas sobre o vidro quebrado, mas logo mudaram de assunto. Todos ali tinham pressa demais para grandes dramas. Sobreviver já era épico o suficiente. Lucas mastigava um pedaço de pão, atento aos passos de um faxineiro que contava, disposto, uma história sobre um cachorro perdido no bairro. Márcia ouvia, participando com sorrisinhos e comentários curtos, mas não se desconectava do filho. O coração de mãe era atento a cada gesto, a cada silvo de dor. Ensinara Lucas, desde muito pequeno, a se portar nos ambientes chiques. Fale baixo, não toque em nada sem pedir, responda só se perguntarem, mantenha a cabeça erguida. Regras não escritas, fundamentais para crianças invisíveis. Na memória de Márcia, relampejava a cena do primeiro dia como diarista naquele prédio. O uniforme alugado, comprado a prestações de uma colega, os sapatos doados, 2 números acima, mas impecavelmente limpos. O medo de não saber qual talher usar,
de misturar produtos errados de limpeza, de que Lucas fizesse algum barulho. Naquele tempo, Daniel ainda era apenas o filho do dono, um rapaz calado que passava raramente, sempre de fone de ouvido. Com o tempo, a perda dos pais tornaria dele o chefe máximo da corporação. Ninguém falou muito sobre isso. No escritório, boatos circulavam. Uns diziam que o rapaz era brilhante demais, outros que era frio demais. Fim do flashback. Márcia suspirou e voltou ao presente. Na sua altura média, pele cor de canela, braços fortes de tanto esfregar e carregar sacolas, Márcia ostentava olhos castanhos grandes, ora energizados, ora baixos, como se buscassem descanso. Mãos calejadas, dedos curtos que dançavam entre panelas e vassouras, e uma postura de quem aprendia a ser invisível quando necessário, mas defensora feroz no que tocava a seu filho. O cabelo, sempre preso num coque improvisado, ia ficando rebelde ao longo do dia. Nos raros momentos de descanso, gostava de folhear livros antigos, herança de outra vida, das épocas em que sonhara estudar enfermagem. Lucas era pura energia contida. No colo da mãe, era menino macaco, a abraçar forte e sorrir largo. Na presença de estranhos, um filhote acuado, observador mais do que falante. Tinha 6 anos, dentes desalinhados, olhos que misturavam curiosidade e prudência adulta. Nas mãos, sempre um brinquedo simples ou folha de papel. Arte na ausência de recursos materiais. O tênis estava gasto, a mochila remendada com linha azul de tapete velho. Levava pequenos crachás de eventos antigos, imaginando-se importante como os adultos que via pelo corredor. Daniel era o oposto do universo de Márcia. Tão jovem para o cargo, tinha só 32 anos, mas sua expressão era de alguém que carregava o peso de décadas. O rosto oval, barba sempre feita, o corte de cabelo milimetricamente aparado. Gostava de roupas discretas, ternos cinza, camisas azul claro, nada que chamasse atenção demais. A presença era sempre impecável, embora nitidamente atravessada por uma espécie de fadiga emocional. Sua sala era uma fortaleza de vidro e aço, mas dentro ele era apenas um garoto solitário tentando não tropeçar. A única extravagância à vista era um quadro antigo, herança do pai, com uma aquarela de rua paulistana na chuva. Daniel olhava para o quadro toda manhã antes de tomar decisões difíceis, como quem busca permissão para errar. O edifício comercial era um símbolo de poder. Do lado de fora, colunas de granito, entrada com sensor, portaria blindada. O lobby, pavimentado em mármore bege, refletia holofotes embutidos e pessoas nervosas. Elevadores silenciosos, controles eletrônicos, jardim de inverno com plantas exóticas, portas de vidro que isolavam ruídos e, junto, toda a esperança de que o trabalhador simples fizesse parte daquele cenário. O serviço de limpeza era sistemático, quase militar. Nada de conversas altas, uniformes sempre impecáveis, horários cravados. No alto, as salas executivas respiravam luxo discreto. Móveis de design, poltronas importadas, mesas de vidro grossas. Mas o clima era de tensão permanente. Contratos, reuniões, disputas e, acima de tudo, a expectativa de excelência, sob a ameaça constante da surpresa. Pouco depois do almoço, Márcia levou Lucas para a saleta de descanso, onde ele desenhava estrelas e foguetes. Antes de sair, deixou-lhe uma maçã, um beijo e a promessa de que voltaria logo. Ela era detalhista na limpeza. Apreciava pisos reluzentes, superfícies sem digitais, banheiros sem um respingo. Era um ofício árduo, mas permitia que Lucas nunca deixasse de ir à escola. Do outro lado do prédio, Daniel atravessava corredores em silêncio. Mentores antigos diziam que aprendemos mais com o silêncio do que com discursos, e ele concordava. Observava a movimentação, via os olhos dos funcionários baixarem quando passava. Cumprimento respeitoso ou medo? Ainda não sabia dizer. O que mais incomodava era a própria solidão.
Festas deixavam-no exausto. Sorrisos sociais soavam como notas tortas. Desde a morte dos pais, vivia envolto por um vazio protocolar. Nos almoços corporativos, tudo lhe parecia insosso, sem gosto nem propósito. Mas cada vez mais, a lembrança do menino e da diarista, do gesto de fragilidade e gentileza, insistia em surgir, como um quadro novo em parede antiga. Na tarde daquele mesmo dia, Daniel atravessou o corredor e avistou Lucas sentado no chão, o desenho de um foguete sob o braço. Por impulso, aproximou-se. "O que está desenhando?" perguntou, baixando-se ao nível do menino. Lucas travou, ensaiou uma resposta. "É um foguete. Minha mãe diz que um dia vamos todos voar bem alto, para que ninguém possa puxar nossos pés para o chão." Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. "Sua mãe tem razão. Pode me mostrar?" O menino estendeu o papel, orgulhoso. Daniel percebeu os detalhes. Um foguete cercado de nuvens, janelas enormes, com a palavra esperança, escrita meio torta na fuselagem. "Bonito nome, Esperança. Sabe, esse prédio aqui também foi um sonho do meu pai. Ele gostava de saber que estava ajudando o pessoal a subir cada vez mais alto." Lucas o fitou. Sério. "Mas minha mãe falou que quem sobe muito tem que cuidar para não cair. E ela está certa." Daniel engoliu seco, tocado por uma sabedoria simples. Neste instante, Márcia, ao longe, assistia à conversa com o coração apertado. O filho era educado, mas, em ambientes como aquele, toda a aproximação era motivo de apreensão. Conhecia bem a crueldade das hierarquias. Daniel percebeu o olhar de Márcia e, antes de voltar à sua sala, falou baixinho para Lucas. "Pode deixar seu desenho comigo? Vou pôr na minha mesa para não esquecer do foguete." Lucas ofereceu o papel, olhos brilhando. Daniel sorriu e se despediu, agradecendo. Ao pôr o desenho junto ao monitor, o ambiente da presidência pareceu menos frio, menos árido. No final do expediente, com o escritório quase vazio, Márcia aproveitou para trocar algumas palavras com Dona Cláudia, a copeira veterana. Dona Cláudia era a memória viva do prédio. Sabia de todos os segredos, conhecia cada funcionário a fundo e fazia questão de proteger os mais humildes. "Menina, ouvi falar do acidente com seu pequeno pela manhã, né? Esses executivos adoram um motivo para reclamar." "Foi só um susto, Dona Cláudia. Lucas está bem, graças a Deus. Só fiquei com medo de perder meu serviço." "Que perder o quê? A gente vale mais do que pensa, viu? E não é todo chefe que desce do pedestal, não. Fica de olho nesse tal de Daniel, diz que é fechado, mas parece bom moço." "Tomara, né?" Márcia suspirou. "Só queria trabalhar em paz." Ambas riram baixo. Para Márcia, aquela conversa simples tinha um valor de ouro. Sentir-se vista, mesmo que por instantes, fazia com que toda a luta parecesse menos pesada. No caminho para casa, mãe e filho cruzaram o saguão do prédio já na penumbra. Márcia cumprimentou o segurança com um aceno contido. Lucas mostrou discretamente o polegar sujo de grafite, símbolo da vitória daquele dia difícil. O vento noturno trouxe cheiro de pipoca vinda da praça, lembrando da infância mais leve, de tempos em que seus próprios pais ainda conseguiam protegê-la do peso do mundo. No ônibus de volta, embalados pelo balanço da condução e as luzes oscilantes da cidade, Lucas encostou a cabeça no peito da mãe. Márcia, cansada, mas serena, murmurou uma oração silenciosa: força para persistir, saúde para seguir e coragem para acreditar. O apartamento era pequeno, mas sagrado. Antes de banhar Lucas, Márcia relembrava os detalhes do dia. O susto, o olhar inesperado do chefe, o esbarrão com Dona Cláudia. Alimentou o filho com sopa quente, revisou os deveres, leu juntos um capítulo de uma velha fábula. Quando Lucas dormiu, entrelaçado no travesseiro, ela se sentou com sua caneca de chá. Refletiu sobre o ciclo das dificuldades, como toda conquista era, na verdade, uma sequência de pequenos milagres. Era ali,
naquele silêncio reconquistado que cultivava os sonhos dos dois, protegidos de julgamentos e maldade. De súbito, o celular vibrou. Era uma mensagem do prédio. Um convite inusitado. Prezada Márcia, favor comparecer amanhã ao RH após o almoço. O coração acelerou. Será reprimenda? Demissão? Promessa de uma nova função? Dormiu mal, o sono entrecortado por dúvidas e esperanças tímidas. Enquanto isso, Daniel encarava o mesmo céu noturno do alto do edifício, os olhos perdidos entre a névoa das luzes paulistas. Girou o desenho de Lucas entre os dedos, contemplando o foguete torto com a palavra esperança. Repousou a cabeça nas mãos e por um instante sentiu vontade de largar tudo, ir embora, desaparecer. Mas atrás da solidão e da fadiga acendeu-se uma fagulha. E se ele pudesse mudar, ainda que um pouco, o caminho das pessoas invisíveis no edifício? Era possível trilhar outro tipo de liderança, forjada não só de resultados, mas de compaixão. O rosto da diarista e a inocência de Lucas permaneciam ali, como uma lição silenciosa. Antes de ir embora, Daniel percorreu novamente o corredor. No elevador, cruzou com Dona Cláudia, que o cumprimentou com energia. Boa noite, moço Daniel. Boa noite, Dona Cláudia. Ela sorriu, matreira. Vi que hoje o senhor ajudou o filho da Márcia. Nem todo chefe faria isso. Daniel hesitou. Depois sorriu de volta. Às vezes, só precisamos de um lembrete, né? Foi a primeira vez que ambos se cumprimentaram com verdadeira humanidade. No apartamento ao lado do seu, Daniel escutava ruídos de vida dos outros. Risos, passos, o som abafado de uma novela popular. Preparou um café requentado, abriu um livro de economia e não conseguiu ler uma só linha. O gesto de atenção ao filho da diarista, ínfimo em relação à escala do seu trabalho, adquiria um peso desproporcional. Pela primeira vez em meses, dormiu pensando não em metas, mas em pessoas e suas travessias silenciosas. Assim, se desenhava a rotina de Márcia e Daniel. Dois corpos arrastados pelo cotidiano, duas solidões diferentes unidas por um acaso. Se para um, o desafio era sobreviver, para o outro era reinventar-se. Nenhum dos dois imaginava o quanto suas histórias, tão distintas em aparência, estavam prestes a entrelaçar-se de maneira definitiva. O emocional de Márcia oscilava entre esperança e temor, enquanto caminhava rumo ao prédio Sacramento na manhã seguinte. O convite para comparecer ao RH ecoava como incógnita. O trajeto parecia mais demorado, como se cada parada de ônibus representasse um tempo a mais para os pensamentos se agitarem. Lucas, sem saber do peso no coração da mãe, tagarelava sobre foguetes e amigos imaginários, alheio à ansiedade silenciosa. No mesmo horário, Daniel sentava-se ao lado de uma xícara de café fresco, mais forte que o habitual, preparado por suas próprias mãos. O aroma era um lembrete do aconchego da infância. Enquanto folheava o jornal, deixou a cabeça repousar sobre a mesa, sentindo o cansaço dos últimos meses. O véu contínuo do luto, o fantasma da expectativa dos conselheiros, o retrato dos pais na estante. O desenho de Lucas, agora moldurado em um cantinho da mesa, era o único objeto fora do lugar naquele ambiente impecável. O prédio respirava seu habitual aroma de limpeza e notas cítricas pela manhã. Executivos entravam como formigas em fila, cada um com sua mala, fone de ouvido ou café da cafeteria francesa da esquina. Márcia atravessou o saguão, encarando o reflexo nas paredes de vidro. Ajeitou a blusa simples, certificou-se de que Lucas ficava em segurança com Dona Cláudia, que o recebeu com um abraço caloroso e histórias repetidas, de preferências culinárias e novelas de poucas reviravoltas. A diarista sabia que precisava encarar seus medos sem demonstrá-los ao menino. Entrou no elevador, pressionando o botão do 10º andar, onde o setor de recursos humanos lhe aguardava. No corredor amplo, decorado por obras modernas, Márcia sentou-se na poltrona azul marinho, o olhar fixo no chão brilhante. A assistente do RH,
Roberta, mulher jovem de óculos redondos e um coque bem arrumado, a chamou com um sorriso gentil. Pode entrar, Márcia. Só um minutinho. A doutora Cíntia já te chama. A espera durou menos de um minuto, mas pareceu uma eternidade. Ao entrar na sala, foi recebida por Cíntia, gerente de RH, cuja seriedade era suavizada por uma gentileza tímida. Cíntia fez sinal para que se sentasse, abrindo uma pasta sobre a mesa. Márcia, fique tranquila. Chamamos você aqui primeiramente para agradecer sua postura ontem. Situações inesperadas acontecem, mas notamos como você lidou com tudo e como tranquilizou não apenas seu filho, mas os presentes também. Márcia respirou aliviada, ainda sem entender completamente onde o diálogo iria terminar. Cíntia continuou. Também queríamos informar que... Um breve suspense. Seu nome foi recomendado para, nas próximas semanas, assumir um novo posto. Um apoio administrativo de meio período na parte da manhã, com horas mantidas na limpeza à tarde. O salário aumenta e a flexibilidade. Se quiser, Lucas pode continuar aguardando você nas dependências do prédio, como sempre. Márcia ficou paralisada, surpresa, os olhos rapidamente marejados. Eu? Apoio administrativo? Sim, Márcia. Seu perfil, sua atenção aos detalhes no dia a dia e, principalmente, sua disposição em momentos tão delicados. Alguém viu seu talento. Vai receber treinamento, claro, mas não se preocupe. Estamos te dando uma chance porque acreditamos em você. A diarista mal conseguiu agradecer. Só depois, parada no corredor, sozinha, assimilou o que acabara de acontecer. Era promoção. Era reconhecimento. Era, acima de tudo, um voto de confiança na sua dignidade. Quando desceu para buscar Lucas, abraçou-o forte. Dona Cláudia percebeu o sorriso diferente, afagou seus ombros. Te falei, menina, quando a gente faz tudo certo, o mundo acaba notando. Justiça tarda, mas não falha não. Nesse fim de manhã, o coração de Márcia estava aceso. Quem diria? Sonhar não dói, mas a notícia correu entre as funcionárias. Em um canto do vestiário, a inveja se manifestou em cochichos. Vai entender, logo a Márcia indo pro administrativo. Deve ter alguém lá em cima ajudando ela. Ganhou confiança só porque o filho dela fez aquela bagunça, mas andam dizendo que o Daniel ficou tocado. Vai ver, é isso, né? Márcia fingiu não ouvir. Preferia confiar no próprio suor do que dar ouvidos à maledicência. Poucos dias depois, Márcia já participava de um treinamento básico para o novo cargo. A cada folha de planilha, cada relatório digital, as dúvidas surgiam aos montes, mas a vontade de acertar era maior que o medo. Perguntava, anotava, ficava depois do expediente treinando os passos mais difíceis, escondida no fundo do escritório. Durante esses dias, Daniel observava. Em reuniões, evitava a austeridade do passado, circulando pelos setores, cumprimentando pelo nome. Começou a notar detalhes. Elogiava resultados anônimos, ouvia sugestões, tentava aprender com quem nunca antes havia escutado. Para alguns, foi só uma fase. Para os atentos, um sinal de nova liderança. Daniel buscava na rotina razões para continuar. Uma noite, enquanto conferia relatórios, foi surpreendido por um mal-estar intenso. Suor, formigamento e a vista turva. Disfarçou na frente da equipe, mas sentiu-se obrigado a sentar, a respiração curta. O pânico tentava tomar conta. O guarda do prédio chamou ajuda, mas antes que a ambulância chegasse, Márcia, que finalizava os últimos relatórios, pressentiu algo errado. Encontrou Daniel no corredor sem cor e agiu de imediato. Água, respiração guiada, fala baixa e tranquila. Os segundos de tensão se estenderam até ele recuperar o fôlego. Fique aqui. Respire fundo comigo. Vai passar. Daniel, assustado, agarrou-se à voz da diarista. O ataque de ansiedade se diluiu no cuidado dela. Lembrou do tempo em que sua mãe fazia o mesmo. O toque da mulher, a delicadeza firme, a coragem sobrepuseram-se à vergonha da própria fraqueza diante do time. Já recomposto e seguro, Daniel a chamou em particular mais tarde. Márcia, obrigado.
Nem sei o que teria feito se não fosse você. Ela, humilde, encolheu os ombros, olhando para os próprios pés. O senhor só estava cansado. Isso acontece, acredite. Às vezes o que a gente precisa mesmo é de alguém perto, para mostrar que não está sozinho. Ele a encarou. Você já passou por tanta coisa, não é? Ela franziu o senho, sem evitar a sinceridade. Já sim, mas isso não me faz melhor que ninguém. Só me deixa mais atenta ao que importa de verdade. Daniel sorriu. Foi uma conversa breve, mas mudou o clima deles. Márcia foi para casa com a sensação de que o chefe, o poderoso, o inalcançável, finalmente havia se permitido ser humano. Daniel, por sua vez, sentia que talvez estivesse, aos poucos, aprendendo a ser vulnerável sem se sentir fraco. Cada um, à sua maneira, cedia terreno às fragilidades do outro. Na noite seguinte, Daniel olhou pela janela. Viu as luzes de São Paulo pulsando. Pegou papel e caneta, escreveu uma breve mensagem de agradecimento para Márcia, deixou na mesa do administrativo, junto com um livro de presente. O Pequeno Príncipe. Pediu que ela lesse para Lucas. No bilhete, escreveu: para sonhar também é preciso coragem, que você e Lucas nunca parem. No lar simples, Márcia leu a dedicatória para o filho, que de olhos arregalados pediu para ouvir a história de uma vez só. Enquanto Lucas pescava sonhos entre planetas e raposas, Márcia repousou a cabeça no travesseiro, sentindo o mundo menos pesado. Um mês se passou. Lentamente, pequenas mudanças se instauravam na dinâmica da empresa. A aproximação de Daniel com as funcionárias gerava novos olhares. Não era só a braveza do gestor que mobilizava os setores, mas o exemplo sutil de respeito aos mais humildes. No fim daquele mês, um convite circulou pelo prédio. Haveria um evento corporativo, uma grande recepção para celebrar uma fusão internacional. Daniel, pressionado por sócios e conselheiros, decidiu abrir a festa para representantes de todos os segmentos da equipe, da limpeza à diretoria. A lista de convidados incluiu nomes improváveis. Márcia, ao receber o convite, vibrou, mas também sentiu um calafrio. Nunca estivera em ambiente tão sofisticado, sob olhares julgadores. Pensou nos sapatos gastos, no cabelo crespo difícil de domar, na simplicidade natural com sua timidez. Confessou o temor a Dona Cláudia, que não hesitou em ajudá-la a preparar-se. Trouxe um vestido azul escuro, usado numa formatura de uma sobrinha, e sapatos emprestados por outra colega. Cuidadosamente trançaram os cabelos de Márcia, e por uma noite ela sentiu que cabia naquele sonho. O salão do evento era um jardim suspenso, repleto de luzes amarelas e orquídeas brancas. Executivos circulavam com passos calculados, taças nas mãos, risos contidos. Sócios, clientes, presidentes de companhias rivais. Márcia entrou insegura, acompanhando um pequeno grupo de funcionários. Os olhares vieram rápido, alguns de curiosidade, outros de estranheza, muitos de julgamento. Sentia-se como um desenho deslocado num quadro impressionista. Mas foi recebida por Daniel junto à porta. Ele sorriu, verdadeiro, oferecendo-lhe um refrigerante. Que bom que veio. É uma grande honra. Fui surpreendida. Para mim, também está sendo. A noite prosseguiu com discursos, fotos, música ambiente e conversas protocoladas demais para sua realidade. Márcia conheceu conselheiros, assistentes, gente bem vestida que lhe fazia perguntas mecânicas, e alguns poucos sinceros. Muitos olhares diretos ao seu vestido simples, ao cabelo preso de forma prática, mas nada abatia sua postura. Até que, após um discurso mais emotivo de Daniel sobre reconstrução, família e ética, algo inesperado aconteceu. Um ruído súbito de vidro quebrando. Não de medo como outrora, mas do nervosismo de um garçom tropeçando. O som disparou ansiedade em Daniel, que ficou pálido, suor frio apontando na testa. Márcia percebeu de longe. Aproximou-se, tocou-lhe o braço discretamente, encorajando-o. Respire comigo. Lembre, todo ataque de pânico tem começo, meio e fim.
Eu tô aqui. Daniel sorriu agradecido, o olhar úmido, mas forte outra vez. A cumplicidade nasceu, naquela noite, em meio ao luxo e à vulnerabilidade compartilhada. Um espaço secreto onde cada um podia ser simplesmente quem era, sem máscara, sem esperar julgamento. Ao final do evento, Daniel se recompôs, grato. Quando Márcia retornou ao seu bairro, tarde da noite, Lucas a esperava para contar como desenhara um planeta inteiro enquanto ela estava fora. Entre risadas e abraços, a vida parecia finalmente retribuir os anos de silêncio e sacrifício. A cada dia, Daniel e Márcia se tornavam aliados inesperados, conectados pela vontade silenciosa de transformar não apenas a própria dor, mas também o ambiente à sua volta. Uma empresa inteira, afinal, feita de encontros, desencontros, sonhos e perdões. A atmosfera dentro do Sacramento mudara. Pequenas gentilezas ocupavam lugares onde antes havia indiferença. No mural do administrativo, colavam-se bilhetes de parabéns, lembretes de aniversariantes e convites para encontros singelos entre setores. Iniciativas incentivadas, tanto por Daniel quanto por novos braços como o de Márcia. Era uma era de transição, cautela de uns, esperança crescente para outros. Mas, acima de tudo, pairava no ar uma sombra discreta, um prenúncio de que nem todos aceitavam tão facilmente aquela transformação. No topo da cadeia, Elisa, tia de Daniel, vetora de influência há décadas no conselho, começava a se inquietar diante dos passos dessa mudança. Sua presença sempre foi sentida mesmo quando não estava fisicamente presente. E-mails curtos, ligações pontuais, orientações veladas transmitidas a gerentes de confiança. Elisa não era uma vilã de novela. Era uma mulher prática, formada nos moldes antigos e frios, acostumada a negociar poder. Viu crescer o sobrinho à sombra do irmão e, quando este morreu, assumiu, sem nunca declarar, o papel de mentora e protetora. Mas ceder espaço para uma diarista que subia à administração, tolerar o neto do zelador sendo desenhado nos relatórios do CEO, para Elisa, aquilo soava como o enfraquecimento das barreiras que sustentavam a ordem invisível daquela dinastia empresarial. Naquela semana, enquanto Daniel e Márcia alinhavam, entre risos e pequenas confidências, um novo programa de integração social, Sacramento para Todos, um projeto que buscava valorizar todos os funcionários, até os mais humildes. Elisa convocou um almoço em seu apartamento. Um convite destes, mesmo delicado, nunca era opcional. O apartamento de Elisa era a síntese do luxo. Tapetes persas, quadros de artistas vivos e mortos, balcão de mármore italiano e um silêncio perfumado por flores caras. Daniel chegou pontualmente, blazer ajustado, rosto exausto de trabalho. Elisa sorriu, apenas com o canto da boca. Daniel, querido, sente-se, por favor. Seu tom era de afeto gélido. No almoço, o roteiro era previsível. Recordações do irmão morto, elogios velados à própria história, perguntas com respostas embutidas. Mas ao final, Elisa aproximou-se do verdadeiro objetivo. Ouvi dizer sobre os programas de integração, as festas inclusivas, as promoções de gente simples. O tom, entre aspas, cortava o ar. Daniel tentou manter-se tranquilo. O mundo mudou, tia. Se a gente quer um time forte, precisa ouvir todos e investir no potencial. Ela o interrompeu. Sutil. Cuidado para não perder o respeito dos aliados antigos. Você é o presidente, mas a legitimidade se constrói com o apoio do conselho. Em tempos de turbulência, a fragilidade atrai predadores. Daniel sentiu arrepio. Conhecia aquele tipo de aviso, camuflado de conselho, mas já não era mais o garoto intimidado pelo peso da família. Decidiu trocar de assunto e, ao observar o reflexo nos copos de cristal, notou pela primeira vez o quanto aqueles valores eram distantes do que desejava construir.
Do outro lado da cidade, Márcia, envolta nos relatórios do novo cargo, lutava com as fórmulas de Excel e aprendia a distinguir jargões corporativos. O telefone tocou. Era da creche onde Lucas estudava no período da tarde. Márcia, tudo bem? Seu filho reclamou de dor na barriga. Acha melhor buscá-lo mais cedo. Deixou tudo e correu, coração disparado. Lucas a aguardava sentado, rosto pálido e melancólico. No caminho para casa, o filho falou pouco. Foram horas de enjoos leves, nada grave, só uma indisposição passageira, mas suficiente para Márcia passar a noite em claro, olhando vez ou outra o menino dormir, ouvindo o arrulhar do ventilador. No silêncio, revivia tudo o que mudara em tão pouco tempo. O medo de altura agora dava lugar ao medo de queda. E se o novo cargo sumisse? E se as pessoas à sua volta, aquelas discretas que tramam no vácuo, resolvessem emboscá-la? E se alguém quisesse machucar seu filho por vingança ou inveja? Dia seguinte, Márcia voltou ao trabalho antes do horário, exausta, mas decidida. Lucas brincava na copa, recuperado. As colegas logo notaram seu cansaço. Dona Cláudia puxou-a de lado. Cuide-se para não adoecer, minha filha. Sei que essa mudança é boa, mas não carregue o mundo sozinha. Márcia sorriu, agradecida pelo colo que tanto precisava. Mas, formando já um novo hábito, respirou fundo, ajeitou a postura e seguiu para mais um dia de trabalho. No escritório, Daniel pediu a presença de Márcia em uma reunião reservada. Não no tom de chefia, mas com um respeito visível. Explicou a preocupação com vulnerabilidades do sistema. O conselho pressionava por cortes e por avaliações de produtividade, e em meio ao burburinho, informações desconcertantes vinham à tona. Pequenas fraudes em orçamentos, desvios em contratos de fornecedores, atitudes éticas questionáveis de antigos colegas de Elisa. Daniel falou pouco sobre o risco, o suficiente para confiar a Márcia parte do próximo passo, ajudá-lo a catalogar documentos, organizar informações sigilosas. As mãos de Márcia soavam trêmulas, mas os olhos firmes. Eu não sei mexer em tudo, mas aprendo rápido. Só quero, mais que tudo, que meu menino nunca precise passar pelo que passei. Confio em você. A voz de Daniel saiu serena. Ela respirou fundo. Sentiu ali o peso da responsabilidade e o da confiança verdadeira. A partir daquele momento, tornou-se algo mais que uma funcionária talentosa. Era cúmplice, guardiã de segredos e esperança real de reconstrução. Juntos, passaram a mapear documentos, destrinchar notas fiscais suspeitas, construir arquivos organizados de provas e evidências. O tempo, para quem não via de fora, parecia apenas um trabalho normal administrativo. Mas, para ambos, era a fundação de uma nova aliança. À medida que investigavam, Márcia se surpreendia. A frieza de Daniel era, em verdade, um mecanismo de defesa. Em conversas noturnas, ele revelou memórias de infância. O bullying por ser filho do dono, a ausência dos pais por conta do trabalho, a solidão mascarada pelos brinquedos caros. Ela, por sua vez, contou dos medos da infância pobre, da violência simbólica do preconceito, da ausência de quem a escutasse. Nesses momentos, trocavam receitas de coragem. Daniel ensinou Lucas a montar origamis. Márcia mostrou a Daniel o gosto simples do bolo de fubá saindo do forno. Pequenos encontros em espaços íntimos, partilhas que preenchiam carências antigas. Enquanto os dias envolviam-se nesse novo laço, sinais estranhos surgiram. Recados apócrifos na caixa de sugestões, olhares agressivos nos corredores, e-mails perdidos, relatando supostos erros da nova administrativa. Em algumas manhãs, um carro preto parecia seguir o trajeto de Márcia até o apartamento. Uma vez, ao buscar Lucas na escolinha, notou um homem desconhecido de terno escuro saindo apressadamente de um carro estacionado do outro lado da rua. O medo voltou com força. Daniel percebeu a apreensão dela. Decidiu agir discretamente.
Pediu ao porteiro atenção redobrada. Acionou seguranças de confiança para rondas extras no prédio. Ao mesmo tempo, alertou Márcia para manter rotinas imprevisíveis e, se necessário, buscaria apoio legal. Elisa, sabendo que sob o comando de Daniel a empresa passara a olhar para dentro e para baixo, inquietou-se ao mais alto grau. Convocou uma reunião extra do conselho, exigindo esclarecimentos de contratos, pressionando a diretoria a acelerar uma auditoria independente. Nos bastidores, aliados de Elisa começaram a abordar Márcia com perguntas sutilmente ameaçadoras. E então, mãezinha, gostando do trabalho novo, sabe que aqui, se errar, difícil voltar atrás, não é mesmo? Te orientaram a mexer aí nesses arquivos todos? Cuidado para não se enrolar, viu? Aqui as regras mudam rápido. Márcia, acostumada a sobreviver no fio da navalha, recuava sem se calar. Sabia que aquela postura era a autodefesa de quem pressentia que o chão escorregava sob seus próprios pés. Em uma noite chuvosa, Daniel ligou para Márcia, voz séria. Pediu que ela e o filho passassem a noite em um apartamento usado pela empresa para hospedagem de visitantes. Um lugar seguro, discreto, monitorado. A princípio, ela achou exagero, mas ao sair da portaria com Lucas, sentiu de novo o olhar grudado das janelas do carro preto. Deixou o medo vencer a dúvida. Aceitou o convite. Naquele abrigo temporário, Lucas dormiu cedo, cansado das tensões. Daniel trouxe sopa e, pela primeira vez, entrou descalço, deixando o terno no sofá. Falaram os dois até tarde do que os levava adiante, para além do trabalho, além das máscaras. Nesse clima íntimo, Daniel contou das noites em que, ainda criança, seu maior medo era perder o chão. Eu me sentia sozinho até rodeado de gente, confessou. Márcia contou das vezes em que teve que inventar coragem para o filho, quando ela mesma mal conseguia encarar os próprios temores. Eu mentia para o Lucas. Dizia que só existia o bem. Era para proteger ele, mas também para não admitir meu medo. Quando ele me pergunta se tem monstro, eu digo que sou maior que todos. Só que às vezes o mundo é mesmo grande demais, admitiu, lágrimas deslizando. O silêncio entre ambos era respeito. Daniel tocou na mão de Márcia sem intenção, o gesto espontâneo, leve, mas profundo. Ali nasceu uma promessa silenciosa. De proteger, sim, mas também de não deixar que os monstros invisíveis vencessem. No dia seguinte, o clima de ameaça ainda pairava, mas agora com a firmeza de quem não mais enfrentaria a guerra sozinho. Daniel, ao telefone, articulou reunião secreta com o jurídico. Márcia, de olhos atentos, catalogava ações, colhia pequenos indícios que, reunidos, traçariam um novo caminho para a verdade. Os minutos viravam horas. O cansaço dividia-se entre exaustão física e alerta permanente. Mas à medida que tudo se adensava, algo também crescia. O respeito mútuo, o afeto, o entendimento de que juntos poderiam construir algo mais justo. Ocorreram, então, os primeiros lampejos de um outro futuro. Márcia perguntava-se, agora sem culpa, seria possível que a vida lhe permitisse ser feliz? Daniel, inseguro, questionava-se se não era piegas demais depositar esperança em uma mulher simples, enraizada nas próprias dores. Possível ou não, estavam decididos a tentar. Na noite da sexta-feira, Daniel recebeu uma notificação. O conselho se reuniria em caráter de urgência na semana seguinte para deliberar sobre rumos e integridade nas práticas de gestão. Elisa lideraria. O enredo agora estava desenhado. Estavam prestes a partir para o embate derradeiro. No trajeto de volta, Daniel passou no apartamento de Márcia e Lucas. Sentou-se na mesa com eles, pegou o desenho antigo do foguete, aquele que Lucas fizera nos seus primeiros dias de amizade. Às vezes, tenho a impressão de que só agora a gente está realmente subindo. Márcia sorriu. Não se esqueça do que minha mãe dizia. Quem sobe muito precisa aprender a segurar firme, mas também a trazer os outros juntos. Lucas então pediu. Quando tudo melhorar, a gente podia fazer um piquenique lá em cima, no Jardim do Sacramento.
Riram juntos. Fazer um piquenique no topo do mundo parecia impossível semanas atrás. Agora era desejo. Talvez, depois de tanta luta, merecessem. Ali, entre sopa, bolinho de chuva, sinais de perigo e confissões, 3 vidas faziam sua travessia. Da sobrevivência esperançosa à promessa de um futuro vivido sem medo, nem vergonha de desejar mais. Na penumbra, Márcia olhou o filho dormir. Segurou a mão de Daniel. A noite não era mais tão escura. A semana amanheceu sob tensão densa. Parecia que o sacramento funcionava em 2 ritmos, o visível, mais ritmado e produtivo, e o subterrâneo, abafado por ruídos sussurrantes entre departamentos, olhares inquietos e agendas lotadas de reuniões de última hora. Para Daniel e Márcia, era véspera de batalha. Para Elisa e seus aliados, a hora de afirmar controle e manter a ordem tradicional. No apartamento de Márcia, a manhã foi de ansiedade coletiva. Lucas, sensível ao clima, desenhava monstros em folhas de papel. Crianças pequenas são experts em decifrar o que os adultos não falam. Márcia escondia a inquietação por trás de um sorriso maternal, e Daniel surgira cedo para tomar café com eles. Trocaram poucas palavras. O silêncio de quem constrói coragem antes do salto. Enquanto Lucas almoçava, Daniel e Márcia revisaram documentos. Os indícios de corrupção eram muitos, mas o tecido de provas ainda exigia costura fina. Registros de compras superfaturadas, contratos falsificados, pagamentos duvidosos. Tudo precisava ser apresentado de modo impecável, pois sabiam que qualquer mínima falha seria usada para desacreditá-los. A confiança entre ambos era inabalável. Trabalharam lado a lado entre relatórios, gravações, planilhas, formando um exército de 2 contra um campo minado invisível. A notícia sobre a reunião extraordinária do Conselho causou sinais visíveis pelo prédio. Sócios tensionavam telefonemas. A advogada principal do grupo passava pelas salas a passos largos e o setor de comunicação preparava notas sob embargo, caso algo explodisse. Elisa, altiva, tramava com aliados veteranos. Convocou reuniões paralelas para alinhar argumentos, discutir estratégias de desgaste, combinar sorrisos dúbios. Comentava com fina ironia a nova onda de justiça poética dos de baixo e o perigo que representava gente como Márcia ocupando espaços de decisão. Do outro lado do tabuleiro, porém, a diarista administrativa tecia sua rede silenciosa de confiança. Consultava discretamente colegas do financeiro, anotava detalhes de contratos que passavam batidos por outros olhos, buscava, com humildade, o conhecimento de profissionais anônimos que nunca se sentaram à mesa grande, mas conheciam cada vírgula da burocracia. Daniel, mais sóbrio que nunca, articulava discretamente. Convocou Fabiano, diretor jurídico, para uma conversa a portas fechadas. Era o momento de agir com rigor, sem autoritarismo, mostrando pela transparência e não pela força que havia uma crise ética e não um exercício de vaidade pessoal. Na noite que antecedeu o confronto, Márcia percebeu um movimento estranho perto de seu prédio. Ao buscar Lucas na escola, notou uma mulher de saltos vermelhos observando de longe. Em casa, um papel anônimo foi deslizado por baixo da porta. Ali, só 2 frases. Entre onde não foi chamada e sofrerá as consequências. E em letra infantil simulada, Lucas merece uma mãe viva. O terror sutil, psicológico, resfriou cada pensamento de Márcia, mas tampouco a fez recuar. Seu instinto materno era mais forte que qualquer ameaça. Ligou para Daniel. Avisa o pessoal da portaria. Não posso mostrar medo agora, senão eles vencem. Lucas percebeu o clima, sentou no colo da mãe e murmurou baixinho. Mamãe, os monstros estão só tentando assustar. Igual no meu sonho. Você protege todo mundo, lembra? Ela o abraçou forte, os olhos cheios de lágrimas secas, transformando o nervosismo em ternura. No silêncio daquela noite, entre xícaras de chá e laços apertados, jurou a si mesma não apenas sobreviver,
mas defender com dignidade seus próprios limites. Na manhã seguinte, Daniel cuidou da logística. Um carro da segurança os levou para o prédio antes do horário. Lucas ficou sob olhares atentos de Dona Cláudia e da equipe de RH. À medida que o horário da reunião se aproximava, mais gente sussurrava pelos corredores. Nos elevadores, olhares de apoio e cautela, de quem torcia baixinho pelo triunfo da ética, ainda que, no Brasil dos extremos, nem todos apostassem na vitória do certo. A sala de reuniões do top floor nunca esteve tão cheia. Daniela, advogada, já organizara em cima da mesa pilhas de contratos, planilhas, dossiês coloridos. Os conselheiros sentaram-se em retângulo, Elisa ao lado oposto da mesa, coluna ereta, dedos entrelaçados. Daniel abriu a reunião formalmente, voz firme, sem tremer 1 milímetro. Apresentou passo a passo os achados na auditoria, valores divergentes, pagamentos a empresas de fachada, e-mails cruzados com solicitações duvidosas, tudo ancorado em pastas compartilhadas na nuvem, cada arquivo numerado e carimbado. Márcia, apresentando junto com Daniel, fato raro na história da empresa, nunca um funcionário do operacional ocupara aquele assento, expôs os relatórios técnicos, explicou como rastreou anomalias, citou depoimentos de funcionários antes invisíveis. Aqui um contrato de compra de equipamentos com orçamento inflado em 40%. Aqui prestação de serviço nunca realizada. Pagamento comprovadamente direcionado a parente de um dos membros do conselho. E há outros exemplos, todos com documentação fiscal, aprovações camufladas, assinaturas falsas, concluiu ela, sem levantar o tom, perfeita em cada detalhe. O conselho, pego de surpresa, tentava reagir. Um mostrava indignação, outro alegava desconhecimento. Elisa mantinha-se gelada, esboçando leve sorriso de deboche, ainda crente nos fios de poder. Daniel, você está manchando décadas de credibilidade. Tudo isso só por um sentimento de justiça? Isso é fragilidade de gestão, disparou um dos sócios antigos. Daniel respondeu com serenidade inesperada. Justiça não é fragilidade, é base. Se a empresa cair sobre corrupção, perde-se tudo. Dinheiro, moral, legado. Se ofenderem os frágeis, amanhã será a vez dos fortes. Não trabalho para meia dúzia, mas para o conjunto de vidas que sustentam essas paredes. Silêncio. Elisa levantou-se devagar, falou sem titubear. Você pensa que pode quebrar tradições, subir gente de baixo, democratizar gestão? E depois, vai entregar a presidência a uma diarista? Márcia não perdeu a compostura. Tradição é cuidar de quem faz a empresa existir. Não me interessa seu cargo, dona Elisa. Me interessa meu filho crescer, acreditando que honestidade serve para alguma coisa. As reações explodiram. Alguns funcionários nas cadeiras do vidro começaram a bater palmas discretamente. A advogada, firme, sugeriu abrir votação. Os membros corruptos estavam identificados. As provas irrefutáveis. O mundo lá fora, já pronto para receber o escândalo, caso houvesse. Enfrentando resistência feroz de Elisa e seu núcleo, Daniel manteve o tom. Lembrou conquistas do passado. Alertou sobre os riscos institucionais. Citando os próprios pais e irmãos, recitou um lema esquecido por gerações. Empresa sem honestidade não dura além do privilégio. Quando o privilégio acaba, só restam os olhos no espelho. Márcia, ao lado, sentia as pernas tremerem, mas mantinha-se digna. Seu grande escudo era, agora, ser exemplo para Lucas, que espiava do setor infantil, olhos cheios de orgulho e torcida silenciosa. A votação deixou claro. Elisa e outros 2 conselheiros acusados foram afastados, os desvios denunciados, cada prova empilhada com assinatura reconhecida e firma autenticada. Para cada frase de resistência, Daniel e Márcia respondiam com serenidade e clareza. O semblante de Elisa, outrora altivo, não escondeu a derrota. Saiu sem dizer uma só palavra, o salto alto batendo no mármore, último eco do poder esvaindo pela porta.
Na sala, o Conselho aprovou a reforma do Estatuto, criando instâncias de transparência, ouvindo sugestões de todos e estabelecendo como valor maior o respeito a quem sempre sustentou a corporação. Márcia foi cumprimentada com abraços tímidos das equipes mais humildes, sorrisos sinceros e, finalmente, recebeu o reconhecimento raro até então. Um lugar na mesa dos que falam e decidem. Passado o turbilhão, Daniel descansou com Lucas e Márcia no pequeno jardim do terraço, local agora batizado, entre eles mesmos, de A Estação Esperança. Ali, juntos, plantaram uma muda de jabuticabeira, símbolo de raízes e de futuros possíveis. Daniel, com humildade, agradeceu. Vocês dois me ensinaram a enxergar para além das paredes. Sem você, Márcia, eu teria sucumbido ao medo de arriscar. Sem você, Lucas, eu teria esquecido de sonhar. O menino sorriu torto, abraçado à mãe. Agora a gente pode fazer o piquenique que eu desenhei? Um foguete pode pousar onde quiser, né? Riram. Márcia preparou pão de queijo caseiro, suco de uva improvisado em copo de vidro reciclado da copa, e entre carrinhos no tapete e confidências ao entardecer, celebraram a travessia não da vitória fácil, mas da honestidade conquistada na luta. A notícia da reestruturação vazou para a imprensa. Empresa paulista inova ao promover faxineira ao administrativo e CEO reestrutura conselho após denúncias. Nas redes sociais, comentários de surpresa, apoio, inveja. O mundo girava, indiferente à dimensão íntima do feito. Mas para quem viveu o processo, o sentido era íntimo, transbordante. Daniel começava, de fato, a se tornar menos só. Márcia, mais visível e ouvida. Lucas, cada vez mais cercado de afeto e histórias para acreditar. Naquela noite, ao recolher os brinquedos do Jardim do Sacramento, Daniel e Márcia vislumbraram pela primeira vez a construção de um nós sem medo. Não de sangue ou conveniência, mas de experiência e sonho parceiros. A dor de Elisa se transformaria em aprendizado para os que ficassem. A luta de Márcia seria lenda doméstica, contada na boca pequena do prédio, celebrando o possível. A empresa seguia, não como castelo de cartas, mas como casa em transformação. O jardim, antes reservado a eventos frios, agora acolhia risos e pernas de criança. No caderno de relatórios, repuxado no fim do expediente, Márcia escreveu: Hoje, Lucas desenhou um CEO sorrindo. O mundo às vezes muda, e eu mudo junto. A última aurora daquela semana não trouxe mais medo, mas uma esperança calma, aquela que nasce dos finais difíceis, forjados em dúvidas, escolhidos em conjunto por quem recusou o papel de figurante no próprio destino. A primeira semana após a reestruturação foi de um silêncio diferente nos corredores da Sacramento. Não era o silêncio opressor de antes, marcado pelo medo e pela invisibilidade. Era um silêncio de respeito, de observar, de reaprender, de se permitir ouvir o outro, até mesmo quem, durante anos, parecia falar outra língua. Os mais antigos estranharam os novos processos. Os mais jovens sorriam tímido, olhando de soslaio para a sala administrativa, onde agora uma ex-diarista comandava planilhas e também conversas informais no café. Márcia levou um tempo até se sentir realmente parte. Por semanas, testou palavras, corrigiu-se, conferiu 1000 vezes cada relatório antes de enviar. Recebeu olhares que variavam entre estímulo, surpresa e, vez ou outra, resquícios de desconfiança. Mas nada demoliu sua vontade. No fundo, sabia que os medos antigos ainda se manifestariam. A dúvida sobre merecimento, o temor do novo fracassar, o fantasma das perdas do passado. Mas aprendeu que atravessar a ponte do impossível exigia não só força, mas o apoio de mãos amigas. O projeto Sacramento para Todos saiu do papel. Era mais do que uma campanha de recursos humanos. Era uma atitude. O mural do hall principal foi transformado por Lucas e outras crianças em um painel colorido. Em letras grandes lia-se:
Aqui todos têm nome, aqui todos podem sonhar. As fotos dos funcionários, dos estagiários aos seguranças, do TI à limpeza, preenchiam o corredor. Cada foto tinha perguntas simples e respostas espontâneas. O que te faz feliz? Abraço do meu filho. O que você deseja? Dormir sem se preocupar com o aluguel. Qual a sua maior força? Continuar. Mais do que institucional, era pessoal. A cultura do prédio mudou não pela força, mas pela convivência. As festas de aniversário passaram a reunir todos em torno da mesma mesa. O jardim interno, antes restrito a eventos de diretoria, abriu-se aos finais de semana. Famílias, filhos, tias, avós, todos circulando entre as árvores. E ali, entre bancos recém-pintados e floreiras restauradas, nasceu o hábito dos piqueniques de sexta-feira. Lucas insistia em chamar, toda semana, os amigos da mamãe para dividir sanduíches, frutas picadas e suco de caixinha. Daniel, que nunca se sentiu à vontade em aglomerações, começou a frequentar, descobrindo o conforto nos silêncios coletivos de quem partilha a vida real. O ambiente ficou mais colorido, literalmente. Os próprios funcionários decidiram reformar a Copa dos Funcionários. Trouxeram plantas de casa, improvisaram uma pequena biblioteca de troca de livros usados, espalharam tapetes e fotos de festas antigas da firma. Por vezes, Daniel passava ali apenas para ouvir. Sentava-se sem barreiras ou protocolos. Márcia sempre fazia questão de tirar 1 hora do expediente para ajudar a organizar os livros, conversar sobre a lição de casa das crianças dos colegas ou ouvir os desabafos de quem antes não ousaria falar com gente do administrativo. A resistência inicial caiu vencida diante do exemplo e da alegria do cotidiano compartilhado. Com o afastamento de Elisa, a reorganização trouxe mudanças estruturais. O financeiro foi passado a limpo. Novas regras de transparência entraram em vigor. A auditoria passou a ser participativa, com funcionários de todos os setores acompanhando decisões chaves e sugerindo melhorias. No conselho, Daniel fez questão de manter a cadeira de Márcia como símbolo de abertura aos invisíveis. Passou a convidar colaboradores de diferentes áreas para reuniões estratégicas, colhendo conselhos práticos e consagrando o direito à voz. Para os que insistiram em ceticismo, os números não mentiram. Em poucos meses, o clima melhorou, as taxas de rotatividade caíram e a produtividade aumentou de forma consistente, acompanhada por avaliações positivas dentro e fora do mercado. Daniel trouxe programas de formação, patrocinando bolsas de estudo, treinamentos e mentorias para qualquer funcionário que desejasse crescer. O acesso não dependia mais de indicação, era direito. Cada história de superação virava marco e ganhava espaço nos encontros da empresa. Márcia, com medo inicial de não dar conta da papelada, tornou-se referência para o setor. Era procurada não apenas para dúvidas sobre planilhas, mas para conselhos de vida, gestão de conflitos, orientação de quem precisava aprender a lidar com dificuldades do dia a dia. Num almoço de sextas-feiras em torno de pastéis na copa, Daniel comentou entre risos: "Um dia desses, quero propor um programa chamado Aprenda com a Dona Márcia. Nunca vi alguém transformar crise em oportunidade com tanta simplicidade e verdade." Todos riram. Márcia corou, mas aceitou. Prometeu ensinar as técnicas de vida real que herdou das mulheres de sua família. O grupo ouviu suas dicas de organização financeira, disciplina e, principalmente, de esperança. Revelou ali o que Daniel já sabia. Sua força vinha não só do passado difícil, mas do amor multiplicado nos detalhes. Lucas, já mais crescido, surpreendeu a mãe com uma novidade. "Mamãe, resolvi que quero ser inventor. Eu vou criar um foguete para levar as pessoas tristes para dar uma volta nas nuvens. Vou começar desenhando cada um aqui do prédio para ir junto no passeio." Márcia riu comovida. Guardou cada desenho. Eram retratos simples, coloridos.
das pessoas que passaram a cercar Lucas. Dona Cláudia com sua risada fácil, Daniel com um sorriso desenhado mais largo do que na vida real. Até mesmo colegas de setores distantes, agora próximos em afeto. A criança antes ansiosa mostrava-se leve, segura, crescera num ambiente em que pertencimento não era privilégio, mas direito natural. Márcia soube ali que havia rompido o ciclo de medo hereditário. O velho medo não desapareceu por completo. Elisa, mesmo afastada, mandou um cartão. Uma educada, ainda que fria, despedida, desejando sucesso para os novos rumos. E nas entrelinhas, um aviso de que certas alianças jamais se dissolvem totalmente. Daniel respondeu com respeito, mas deixou claro, não haveria retrocessos. Márcia sentia a ausência das lutas passadas não como saudade, mas como orgulho resiliente. Agora, arriscava sonhar novo, buscava um curso técnico à noite. Sonhava administrar, quem sabe, uma pequena área social da empresa, levar oficinas para as mães do bairro, ensinar a outras mulheres a sair da invisibilidade da faxina para a dignidade do comando. Às vezes, num intervalo tranquilo, dividia com Daniel seus sonhos de infância. Eu achava que meu futuro era resistir. Agora vejo que posso construir. Ele sorria, admirado, e confidenciava seu próprio desejo de ser menos preso ao controle. Dizia que a maior lição de tudo fora aprender a pedir ajuda e, finalmente, aceitar que o topo só vale se for coletivo. Os encontros de ambos extrapolaram o escritório. Daniel passou a frequentar a casa de Márcia aos sábados, trazia receitas da mãe e fazia questão de ajudar nos afazeres. Viraram família de fato, sem pressa, sem rótulos, apenas afeto crescente, respeito e projetos em comum. Lucas, feliz, dizia a todos: agora a minha família é bem grande. Toda vez que olho para o céu, penso que tem mais gente me ajudando a voar. Chegou o aniversário de Lucas. Um marco adiado pelos anos difíceis, agora celebrado em pleno Jardim do Sacramento, com direito a bolo de cenoura, brigadeiro, suco colorido e, claro, o tradicional piquenique pedido por ele nos dias de medo. Funcionários, chefes, familiares, amigos e antigos vizinhos, todos se reuniram. Márcia foi abraçada, aplaudida, chamada de exemplo, de inspiração. Ela sorriu, emocionada, mas lembrou de cada degrau pelo qual passou. Daniel fez um breve discurso sem pompa, apenas palavras sinceras. Ninguém chega sozinho. Márcia foi, e sempre será, a faísca da nossa virada. Lucas, nosso foguete. Juntos, viramos família e reescrevemos o sacramento para que nunca mais ninguém precise temer ser invisível por aqui. O menino pediu a palavra para lançar seu foguete de papel. Olhou para cima e gritou: ninguém solta a mão de ninguém! Os presentes aplaudiram, muitos com olhos marejados. O prédio, habitado por tantas histórias paradas, parecia agora um cenário em movimento. Cada um ali encontrava, em meio ao concreto, uma nova chance de começar. Na normalidade que voltou a fazer parte da vida, vieram também as pequenas preocupações. Uma planilha difícil, um rolo no setor de manutenção, um resfriado do Lucas, uma saudade inesperada dos pais de Daniel. Mas como toda travessia bem vivida, essas curvas eram aceitas com serenidade, com senso de propósito. Uma tarde, enquanto organizavam documentos antigos, Márcia encontrou sua primeira credencial de diarista. Olhou para Daniel, sorriu. Nunca pensei que seria feliz sem medo. Ele a abraçou, ambos cientes da travessia que realizaram, da dor, do crescimento e, acima de tudo, da dignidade conquistada. O jardim florescia mês a mês. Galhos da jabuticabeira já ensaiavam botões. Márcia, Daniel e Lucas passavam os sábados caminhando entre as flores, compartilhando planos, rindo de antigas inseguranças, colecionando sonhos para novos voos. Em cada canto do prédio, filhos de funcionários e chefes dividiam o espaço sem distinção. Aprendiam juntos que a verdadeira força de uma empresa não são seus lucros, mas suas relações. No mural,
o painel de Lucas ganhou um novo título, escrito por ele em letras grandes e tortas. Tudo começou com coragem e vai continuar com amor. Na última cena, o elevador abre-se. Pessoas entram e saem, cumprimentando-se pelo nome. Márcia orienta uma nova auxiliar. Daniel, com Lucas pela mão, caminha entre as mesas, ajudando a organizar arquivos antigos. Lucas para, ergue o foguete de papel, olha para a mãe. Vamos, mamãe, o nosso lugar é lá no alto. No fundo, ouve-se risos, conversas, promessas de um futuro em que ninguém ficará para trás. E assim, Sacramento renasce, não como prédio, mas como lar de gente de verdade, capaz de tropeçar, levantar, cuidar e aprender. Uma família escolhida, sustentada por laços de respeito e chance renovada. Se você se emocionou e acredita que histórias como a de Márcia e Daniel mostram o poder da esperança e do afeto, compartilhe essa jornada com mais pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários. Qual foi o momento dessa travessia que mais te tocou? Sua participação aqui transforma esse espaço em uma verdadeira comunidade. E lembre-se, o mundo muda quando a gente escolhe, juntos, nunca soltar as mãos. Até a próxima.